Olha só, pessoal da Closer Brasil, que notícia quente acabou de sair do forno e já está sacudindo o cenário político brasileiro. Imagina só a cena. Um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, está prestes a se tornar réu no Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo, você ouviu direito. A primeira turma do STF formou maioria para aceitar uma denúncia contra ele por suposta tentativa de coação à própria corte. É um daqueles momentos em que a gente para e pensa: o que está acontecendo por trás dos panos? E é exatamente isso que vamos desvendar hoje aqui na Closer Brasil. A decisão veio nesta sexta-feira, dia 14 de novembro, e já está reverberando por todos os cantos. O ministro Cristiano Zanin, que é um nome relativamente novo na corte, deu o voto decisivo que consolidou essa maioria. Ele acompanhou o entendimento do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que já tinha se posicionado a favor de tornar Eduardo Bolsonaro réu. E a gente sabe que quando o nome de Alexandre de Moraes aparece em uma notícia assim, o assunto é sério. Mas afinal, por que Eduardo Bolsonaro está nessa situação? Bom, a história começa depois que o deputado passou a denunciar o que ele considerava abusos da corte contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e outros aliados políticos. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, acusa o parlamentar de ter articulado ações nos Estados Unidos com um objetivo bem específico: pressionar as autoridades brasileiras e, em última instância, tentar influenciar o julgamento do ex-presidente. Lembre-se que Jair Bolsonaro recebeu uma pena pesada de 27 anos e 3 meses de prisão por suposta participação em uma trama golpista. Um contexto que por si só já é explosivo. O ministro Alexandre de Moraes, em seu voto, não poupou palavras. Ele afirmou que a PGR apresentou provas detalhadas das ações do deputado. E quais seriam essas ações? Segundo Moraes, Eduardo Bolsonaro teria buscado criar um ambiente de instabilidade social. Como? Promovendo sanções internacionais e, de forma direta, tentando interferir na atuação do Supremo Tribunal Federal. É uma acusação de peso que mexe com a soberania e a independência dos poderes. Além de Zanin, o ministro Flávio Dino também acompanhou o voto de Moraes. Agora, resta apenas o voto da ministra Carmen Lúcia para finalizar esse julgamento, que está previsto para ser concluído até o dia 25 de novembro. Mas veja bem, mesmo sem esse último voto, a maioria já está formada. Isso significa que, na prática, a decisão já está tomada. Eduardo Bolsonaro deve se tornar réu. Moraes foi bem claro ao explicar a gravidade da situação. Ele disse, e aqui eu cito as palavras dele, há relevantes indícios de que as condutas de Eduardo Nantes Bolsonaro tinham como objetivo a criação de um ambiente institucional e social de instabilidade, com a aplicação de crescentes sanções a autoridades brasileiras e prejuízos econômicos ao Brasil, como modo de coagir os ministros do Supremo Tribunal Federal a decidirem favoravelmente ao réu Jair Messias Bolsonaro, em total desrespeito ao devido processo legal. Percebe a seriedade da acusação? Não é pouca coisa. E ele foi além, citando exemplos concretos das supostas pressões. Moraes mencionou a suspensão de vistos de ministros e seus familiares, sanções econômicas e até a aplicação da Lei Magnitsky. Essa lei, para quem não sabe, permite que os Estados Unidos imponham sanções a indivíduos que cometeram violações de direitos humanos ou corrupção. O ministro reforçou que Eduardo Bolsonaro teria atuado diretamente com autoridades dos Estados Unidos para tentar pressionar o judiciário brasileiro. É uma movimentação que, se comprovada, mostra uma tentativa de internacionalizar e escalar um conflito interno, usando ferramentas diplomáticas e econômicas para fins políticos e judiciais. Todo esse processo está acontecendo no plenário virtual da primeira turma do STF. Para quem não está familiarizado, é um sistema onde os ministros registram seus votos online em um prazo de até 7 dias, sem a necessidade de uma discussão presencial. Com a saída do ministro Luiz Fux dessa etapa, apenas 4 ministros participam ativamente dessa fase específica. É um mecanismo que agiliza os processos, mas não diminui em nada a importância do que está sendo decidido. É crucial entender que, nesta fase, o Supremo não está discutindo o mérito da acusação, ou seja, se Eduardo Bolsonaro é culpado ou inocente. O que está em jogo agora é se a PGR apresentou elementos suficientes, provas e indícios robustos, para justificar a abertura de uma ação penal. É como se fosse uma triagem.
Se a maioria for confirmada, e já sabemos que foi, Eduardo Bolsonaro se tornará formalmente réu em uma ação penal. Isso significa que o processo vai avançar e ele terá que se defender das acusações. É um passo significativo e que pode ter repercussões importantes na carreira política do deputado e no cenário político nacional como um todo. Acompanhar essa história é fundamental para entender os rumos da nossa política e da nossa justiça. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço, para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.